Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, o vídeo de quinta-feira à noite, para desespero de um monte de Nutella e para felicidade do vascaíno raiz que gosta de curtir o canal. E se você é um desses vascaínos, eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e segue o @vascaíno cerrado lá no Instagram. Vou falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Amanhã tem seleções jogando, Brasil encara Gana e Itália contra a Inglaterra. O jogo de destaque aí, Itália contra a Inglaterra, acho que é a Liga das Nações. 3,4 estão pagando a vitória da Itália, 3,32 no empate, 2,58 na vitória da Inglaterra. Se você não fez o cadastro no 1xBet, o link fica no primeiro comentário fixado e o código promocional é do Cerrado. Fez lá o cadastro, colocou o código promocional do Cerrado, você já ajudou o canal. Agora, quer fazer uma fezinha, o primeiro depósito ou Pix, eles dobram em bônus até R$ 1.200 para você fazer apostas aí, junto com a 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado. Bom, depois de mais uma derrota fora de casa, a probabilidade do Vasco de subir para a primeira divisão caiu novamente, né? A gente já teve essa probabilidade oscilando de 80 para 50, depois voltou para 60, subiu para quase 70 e agora ela voltou a estar em 53,9% de chance a possibilidade do Vasco subir para a primeira divisão. Quem é que teve o seu percentual aumentado, né? Foi o Londrina, que passou a ter 30% de chance de subir para a Série A. O Londrina que encara amanhã a Ponte Preta, né, jogando em casa, e vai jogar uma vida ali contra a Ponte Preta. Inclusive o GE fez uma matéria dizendo que agora as grandes torcidas do Brasil estão todas torcendo. Olha o que é a Globo, né? Olha o que é essa emissora nojenta, podre, lixo, chamada Rede Globo, né? A gente assiste futebol porque ainda é obrigado, mas eu tenho certeza, eu tenho fé em Deus que essa emissora vai acabar. Uma hora ela vai acabar, né? Você vê que já perdeu a Fórmula 1, já perdeu alguns campeonatos, né? Tá perdendo muita força. E hoje, outra coisa, né? Meu filho, seu filho, os adolescentes, essa geração que tá vindo aí, não assiste mais televisão, né? Pode perguntar aí se o seu filho assiste a Rede Globo ou assiste outra emissora. É só no celular, é só stream, é só internet, YouTube, Face, Instagram, enfim, TikTok, Kawaii, essa porra toda aí, mas a emissora, a Globo, tá perdendo muita força, chega ao ponto deles pedirem agora para os artistas das novelas ir nas suas redes sociais, pedir pra galera assistir novela, que nem isso tá dando ibope mais pra essa emissora asquerosa, que tomara que acabe de uma vez essa porcaria chamada Rede Globo. Ó, o Vasco pega o Londrina depois em casa, o Operário fora e o Novo Horizontino em casa. Então o Vasco tem 2 jogos em casa nessa sequência de 3 jogos, uma final contra a Londrina. Quem tá jogando aqui agora, ó, 9 minutos de primeiro tempo, o Vila Nova contra o CRB. O CRB tem 40 pontos, se vencer vai a 43 e fica a 5 pontos do Vasco e uma reta final, quase saiu o gol do CRB agora. Enfim, tá rolando agora o jogo. Eu ia esperar, mas vai terminar muito tarde, então tá aí. 0-0, jogo em andamento. Se sair algum gol aqui durante o vídeo, eu falo pra vocês, né? Foi feita uma ressonância magnética no jogador Palácios e detectaram aí, teve o diagnóstico de lesão na coxa direita. O atleta está fazendo já o tratamento. Bom, isso é informação dada pelo Vasco da Gama. O Palácio, então, está lesionado e provavelmente vai ficar fora dos próximos jogos aí. Aliás, teve fora o campeonato todo, nessa grande contratação, já com o aval da 777 Partners, né? Mais uma do Carlos Brasil junto com o Paulo Brax, tá? Foi atualizado, falar em 777, foi atualizado hoje o site da 777 e depois de muita reclamação, eles colocaram aí o escudo do Vasco no seu portfólio. Então tá lá o Vasco também como dos negócios da empresa americana 777 Partners, beleza? Vou trazer para você agora um trecho de um vídeo que eu vi de um jornalista lá na ESPN, o nome dele é Breile Pires.
E você vai ver a diferença de um jornalista quando ele não depende do Vasco, quando ele não depende de entrevistas exclusivas do Vasco, para um jornalista que depende do Vasco e depende de entrevistas exclusivas do Vasco, né? Então eu vou trazer a diferença. Ele vai criticar aí a demora da 777, comparar com o que o Ronaldo fez, foi o que eu falei no meu vídeo pós-jogo. Ele traz exatamente a mesma leitura, né? A 777 já deveria ter ido mudando algumas coisas, sabendo que ia entrar. Ela demorou para tomar as atitudes, e eu já, nesse ponto, eu ainda vou divergir dele, porque eu acho que ela já estava mexendo. Lembra que quando apareceu a oportunidade de venda de garoto da base, aí saía a notícia, 7777, quanto 7 eu falei? É essa porra aí mesmo. Ela barra venda de jogadores, né? Proibiu, vetou venda de jogadores. 7777, caralho, a Partners, essa empresa americana, ela... deu aval para a contratação do Alex Teixeira, deu aval para a contratação do Palácios, deu aval para a contratação do Jorginho. Ela participou da contratação do lateral, lá o Matheus Ribeiro, do Bruno Tubarão, do outro que veio lá do Atlético Mineiro. Então ela já estava agindo, só que ela agiu, além de demoradamente, como vai falar o jornalista aí, ela agiu de uma forma errada, né? Agiu do mesmo jeito que vinha fazendo o clube associativo. Para mim não teve mudança alguma. Então eu vou deixar o Braille aí, que não deve, né, que não tem que fazer entrevistas exclusivas, e você vê como é que a opinião do jornalista ela é diferente quando não tem viés, né? O Vasco corre sérios riscos de permanecer na Série B, porque há um problema nos jogos fora de casa. O Vasco ainda enfrenta adversários duros depois deste jogo contra o Londrina como visitante. Tem Sport, que ainda está na briga. Tem o Ituano na última rodada, fora de casa. Então, é uma situação delicadíssima para o Vasco. A 777, a empresa que assume a SAF, perdeu o bonde, deixou a coisa correr, não chamou essa responsa logo que assumiu, mesmo antes, poderia ter feito como o Ronaldo, antes de assinar, já vai tocando o futebol, já vai tomando as decisões. E hoje, diante da bagunça administrativa que foi o Vasco nessa temporada, no meio da transição de associação para a SAF, o Vasco hoje depende de uma coisa só, Abel. Não é da posição na tabela, não é de ter frequentado a do G4, é só a torcida. É a única esperança do Vasco. Se tirar a torcida do Vasco, não sobra nada. Sem a torcida, o Vasco seria candidato ao rebaixamento à Série C. Sem exagero. Porque é só olhar a campanha em casa, olhar o que o Vasco tem feito fora e como esse torcedor do Vasco tem sido resiliente. São 4 rebaixamentos, uma permanência a mais na série consecutiva na Série B, muito sofrimento acumulado e ainda assim não abandona o time, continua comprando esse barulho. Eu estava no Maracanã, no jogo de ida contra o Cruzeiro, estádio lotado. Ontem, como visitante, a torcida do Vasco tentando apoiar o time, mesmo com maioria absoluta de cruzeirenses, e nem assim o time dá uma resposta. Mas em São Januário acontece essa química, os jogadores conseguem se motivar de alguma maneira, mas é só nessa base mesmo, do anímico, da motivação, da arquibancada de São Januário levando essa campanha. Porque se depender do time, da organização, de treinadores, há muito pouco a se ressaltar, a se destacar nesse Vasco. Essa é uma campanha, Abel, eu sei que você costuma discordar desse ponto, que se o time subir, pode agradecer e fazer uma placa para a torcida, porque de fato é o torcedor que está levando o Vasco até aqui, que mantém o Vasco no G4 e com esperança de acesso. Tô errando aqui a quantidade de 7, né? Tô lembrando que tem algumas pessoas que falam assim, a 777 partners, é meu ovo. Bom, para finalizar esse vídeo eu vou trazer uma entrevista do técnico Maurício Souza, o auxiliar lá do Flamengo, que o Carlos Brasil, junto com o aval da 777, teve ali a ideia genial de trazer para comandar o Vasco, né? E ele foi perguntado, acho que é do Barba, é o Cortes do Barba, ele foi perguntado por que ele botou o Yuri Lara no banco, e aí vai casar com o que eu falei aqui, que algumas pessoas ficaram revoltadas também, né? Ele acha que o Yuri Lara é um jogador mais de desconstrução do que construção. E quando ele foi jogar com o Vila, ele imaginou que o Vila não ia ter a posse de bola, que o Vila não ia apertar o Vasco
ia ter ali 100% de posse de bola, que ia fazer uma marcação alta, que não ia deixar o Vila respirar. Então ele imaginou que não precisava de um jogador para desconstruir, para pegar, né? Para ser o cara de roubar a bola, né? Quebrou a cara porque o Vila jogou muito mais bola que o Vasco. Então vou deixar aí o Maurício Souza explicando que eu acho que esse foi um dos grandes motivos que fez com que ele fosse ali demitido, porque depois ele teve um resultado ruim, o questionamento por ter colocado o Yuri Lara no banco, enfim, etc e tal. Vou deixar para finalizar, agradecer a sua audiência, paciência, deixa o joinha, curte o vídeo, compartilha. E o Nutella que ficou até agora secando para falar abobrinha, merda. Fica com Deus também, tá? Pau no rabo. Saudações vascaínas. Do time do Vasco. O Yuri tinha um desgaste grande já, porque é um jogador que vinha numa sequência de jogos muito grande. Ele tinha um desgaste grande, né? Não foi exatamente por isso que eu tirei, mas eu conversei com ele. Eu falei, Yuri, vamos fazer um jogo fora, onde vai passar 90% do jogo jogando com a bola. Eu vou te preservar nesse jogo, você vai fazer o jogo. Já tinha falado pra ele que ele ia voltar no jogo contra o CRB. Né? Então, não via necessidade naquele jogo em ter o Yuri, já que o Yuri é um jogador nitidamente muito mais destruidor do que construtor. Então, a nossa ideia era ter um time um pouco mais construtor e dar um descanso ao Yuri, porque achava que ele não ia ter, no futuro próximo a gente ia ter que ter, porque ele via um jogador de desgaste, a gente via ele. Aí é que falta de informação. No jogo contra o Ituano, né, que foi o 1-1, o Yuri com 25 minutos veio no banco jogar gelo nas duas panturrilhas. Então, assim, vinha de um desgaste grande, né? Um dos motivos principais foram esse. E o outro é que a gente entendeu que naquele jogo seria um jogo importante para ele descansar, porque a gente ia ter um jogo muito mais... O Vila Nova jogava no 4-1-4-1 no bloco bem baixo, né? Até os 36 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Vila Nova não conseguiu chegar na nossa área. Enfim, então o motivo foi esse. Preservar um pouquinho o atleta, para no próximo jogo ele voltar um pouco mais inteiro. Entendi.